Oremos. Senhor Pai Santo, nós te suplicamos que ilumines os nossos sentidos, os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa memória e o nosso coração, com a graça do Espírito Santo, por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. São Miguel, São Gabriel, São Rafael, toda a milícia celeste, todos os anjos e santos de Deus, intercedei por nós. E eu ordeno em nome de Jesus a todos os espíritos imundos que estão presentes neste lugar de se retirarem imediatamente e de irem para as profundezas do inferno eterno. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia! Hoje para nós, filhos de Deus, é um dia bem especial. Hoje é domingo. Para nós é um dia de festa. Hoje é o dia em que celebramos a vitória de Jesus sobre todo o mal. Jesus ressuscitou, venceu a morte, o inferno, o pecado. E para nós, filhos de Deus, todas as semanas, quando chega o domingo, é um dia de festa. Festa. É importante celebrarmos o domingo todas as semanas como um dia de festa, em que celebramos a vitória do nosso Deus sobre o mal. Então você pode caprichar no almoço, vai na missa, tem a roupa de festa. É bom viver o domingo como um dia de festa, porque é. E não tem alegria maior que essa. Deus nos salvou em seu Filho Jesus de todo o mal. E essa vitória celebramos todas as semanas, no primeiro dia da semana, no dia em que Jesus ressuscitou. Se você trouxe a sua Bíblia, abra a palavra aí no capítulo 19 do Evangelho de São Mateus, versículo 3. E diz o Senhor, através desta palavra: naquele tempo, alguns fariseus aproximaram-se de Jesus para experimentá-lo e perguntaram: é permitido ao homem despedir a sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: nunca lestes que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher, e disse: por isso o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois formarão uma só carne? Deste modo, eles já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu, o homem não separe. Perguntaram: como então Moisés mandou dar um atestado de divórcio e despedir a mulher? Jesus respondeu: Moisés permitiu despedir a mulher por causa da dureza do vosso coração. Mas não foi assim desde o princípio. Ora, eu vos digo, quem despede a sua mulher, fora o caso de união ilícita, e se casa com outra, comete adultério.
Os discípulos disseram-lhe: se a situação do homem com a mulher é assim, é melhor não casar-se. Ele respondeu: nem todos são capazes de entender isso, mas só aqueles a quem é concedido. De fato, existem eunucos que nascem assim, do ventre materno. Outros foram feitos eunucos por mãos humanas. Outros ainda tornaram-se eunucos por causa do reino dos céus. Quem puder entender, entenda. Palavra do Senhor. Isso. Obrigado, Senhor. Então, hoje queria meditar um pouco convosco sobre os dois últimos sacramentos que ainda não vimos: o sacramento do matrimônio e o sacramento da ordem, também conhecidos como sacramentos em ordem à comunhão. A palavra comunhão é uma palavra bem cristã. Deus é comunhão de pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, e nos convida a viver, a entrar em comunhão com Ele e em comunhão uns com os outros. Assim será na vida eterna, e assim começa já nesta vida, quando entramos em comunhão com Deus. É o mistério da comunhão dos santos. Então, a palavra que escutamos, os fariseus se aproximam de Jesus para perguntar se é lícito ou não ao homem se divorciar. No tempo de Jesus existia o divórcio. Moisés tinha permitido passar um certificado de divórcio. E Jesus o que disse? Que é permitido ou que não é permitido o divórcio? Jesus disse: não separe o homem o que Deus uniu. Já não são dois, mas um só. Grande é o mistério do matrimônio. O casamento é uma realidade natural que vem desde o início da criação. Jesus também disse: no início o homem não era assim. É um projeto de Deus que vem desde o momento da criação do homem. Você vai lá no início da Bíblia, pega o livro do Gênesis e vê Deus criando o homem, criando a mulher, o primeiro casal, e abençoando este amor. Foi Deus que criou o matrimônio. Hoje, tem alguns legisladores, tem alguns estados que estão tentando usurpar o lugar de Deus, pretendendo serem eles a definir o que é o matrimônio. Em alguns países, estão mudando no Código Civil a definição do matrimônio. Já não é mais um pacto entre um homem e uma mulher. Em alguns países já é um pacto até entre pessoas do mesmo sexo. Que arrogância da parte do homem para perverter a ordem da criação. Deus abençoou o amor humano e Jesus elevou esta realidade natural à dignidade de sacramento. Como dizia para vocês ontem, os sacramentos são sinais eficazes da graça de Deus. Nos santificam, nos transformam. Por meio de sinais sensíveis, eu toco Jesus, eu recebo a graça.
A água do batismo, o pão e o vinho, transformados no corpo e no sangue de Jesus, entram no meu corpo, me transformam. O matrimônio é um dos 7 sacramentos instituídos por Jesus, que santifica, eleva o amor humano dos esposos, os faz participar e ser sinal do amor de Jesus pela sua igreja. Jesus ama a igreja com um amor esponsal. E a igreja é chamada a responder a este amor de Jesus com um amor esponsal, com uma fidelidade total, a ponto de que já não são 2, são um só. A igreja e seu esposo Jesus formam uma só realidade. A imagem de Paulo do corpo, a cabeça e os membros. Não são, é um só corpo, um só mistério. Nós em Cristo. E o sacramento do matrimônio é sinal desse amor e no meio do mundo, e é santificado por esse amor. Você no dia do seu matrimônio recebeu uma graça muito especial. Deus pegou no seu amor humano por o seu marido, por a sua esposa, e os elevou a uma dimensão nova. Por quê? Porque derramou nos seus corações este amor esponsal de Cristo por a igreja, de igreja por Cristo. E contra esse amor não tem tempestade, por maior que seja, que possa abalar esse amor. Nada é mais forte que o amor de Deus. Nada pode destruir o amor de Deus. O amor de Deus destruiu a morte. Pelo seu amor, Jesus ressuscitou dos mortos. Não tem nada, nem ninguém, nem tribulação, nem nada. São Paulo, né? Nem a morte, nem a vida, nem a espada nos pode separar do amor de Deus. Mas o demônio hoje tem um grande alvo sobre os quais ele dispara continuamente as suas bombas, que é a família. A família está sendo atacada de um modo contínuo pelo inimigo de Deus, porque o demônio é esperto, sabe, se conseguir destruir a família, conseguiu destruir o lugar do amor, o lugar onde todos nós experimentamos e experimentamos o amor. E se a pessoa humana cresce sem experimentar o amor, se destrói. Porque você e eu fomos criados por Deus, que é amor, a imagem de Deus, que é amor, para amarmos e sermos amados. E o lugar mais belo onde isto se realiza é na família. Sua mãe nunca disse para você: meu filho, troquei as suas fraldas 1000 vezes, são R$600. Você nunca ouviu isso? Na família, tudo é amor gratuito. Você se dá por amor. Você recebe amor, você dá amor. E nada nos faz crescer como pessoas, enquanto imagem e semelhança de Deus, do que isso, do que experimentar o amor, do que aprender a amar e a ser amado. Essa é a meta da vida cristã. A vida eterna é isso: amar e ser amado para sempre. E isso começa na família e na grande família de Deus que somos todos nós, que é a Santa Igreja Católica.
Padre, quais são as bombas mais perigosas que o demônio está jogando na família? Uma das mais venenosas bombas que o inimigo de Deus está semeando no nosso mundo, nas nossas famílias, é o vício, o pecado da contracepção, fazendo convencer os esposos que a fecundidade, que os filhos são no fundo um problema. Hoje quem pode ter filhos, já não dá para ter filhos. A vida é muito complicada, temos que trabalhar muito, e através da sua catequese, telenovela, filme, músicas, o demônio sempre nos vai convencendo de que a fecundidade, a transmissão da vida é um problema. Então tem tantos casais jovens que dizem: eu não quero ter filhos. E veem os filhos como um problema. Veja a quantidade de abortos que tem por ano no mundo. Mais de 40 milhões de crianças são assassinadas por seus pais por ano. Por ano. Nossa, por que tanto ódio contra a vida? A palavra diz: os filhos são uma bênção do Senhor. No Antigo Testamento, não ter filhos era sinal de maldição. De maldição. O demônio está tentando convencer-nos que não. É mentira. Felizes os pais que têm filhos. Felizes as famílias em que a vida é transmitida com amor. E ligado a isso, tem outra grande bomba, muito violenta na família, mas não só. Que é, o demônio está seduzindo o nosso mundo com o vício da luxúria. Ou seja, a idolatria do prazer sexual. O demônio está arrastando muitas almas com o vício da luxúria, idolatria do prazer sexual. Você faz do prazer sexual o seu Deus. Veja como a pornografia se alastrou por todo lado. A internet está cheia de pornografia. Quantos programas de televisão sempre incitando à sensualidade, a uma sexualidade desordenada. Até já as pequenas crianças. E agora os estados estão impondo nas escolas públicas a educação sexual, que se devia chamar perversão sexual, ensinando às pequenas crianças, 5 anos, 6 anos, que a masturbação é boa, que o homossexualismo é normal. A crianças de 5, 6 anos está sendo promovido a uma escala mundial, através de organizações como a UNESCO, que faz parte das Nações Unidas, estão impondo aos vários estados um programa de perversão sexual para destruir o homem. Esses pecados de desordem no uso da sexualidade são muito
destrutivos da pessoa humana, porque atacam a capacidade humana de se dar, de se amar. Destrói. Você se torna um egoísta e acaba usando todo mundo. E esse perigo, o demônio conhece isso, acontece também dentro do matrimônio. As estatísticas dizem que cerca de 90% dos casais pratica a contracepção. O que é a contracepção? São todas as ações que antes, durante ou depois do ato conjugal têm como intenção tornar esse ato voluntariamente infecundo. Essa é a definição que nos dá a Santa Igreja. Pode ir lá ver no catecismo. Camisinha, a pílula, interromper o ato conjugal, tudo que você faça, o dispositivo, lá em Portugal, os serviços de saúde, quase que impõem para as senhoras, quando você vai no médico, se já teve um filho, já começa a pressão. O médico vai dizer, você tem que fazer a laqueação, tem que colocar o dispositivo, seja mais responsável. E você acaba sendo enganado pelo inimigo de Deus. Os filhos são uma bênção do Senhor. Não se deixe enganar. E não caia na luxúria dentro do seu matrimônio. Cuidado. A sua esposa não é um objeto. É uma pessoa. Respeite a sua esposa. Padre, mas eu não me controlo. Peça a Deus a graça. Jejue. Deus dá a graça. É como a droga. A luxúria é como a droga. Você começa experimentando, procurando o prazer sexual, desligado da transmissão da vida, desligado do contexto do amor conjugal. É como a maconha, você vai pegando, e depois quer mais, né? Tantas esposas se lamentam porque seus maridos estão viciados na pornografia da internet, que cometem adultério. Mas se você parar um pouco e olhar para trás, como foi o seu namoro? Foi um namoro casto? Você ajudou o seu namorado a crescer na castidade, no domínio de si mesmo, a encontrar a estrada do verdadeiro amor, que sabe respeitar o outro, que sabe afirmar a pessoa do outro? Ou foi um namoro cheio de liberdades? Então você vê que esses problemas que você está vivendo no seu casamento tem uma história. Tem uma história. Quem não se controla no namoro, e depois foram passando os anos, e as coisas foram continuando nessa estrada de vício. E depois ele se começou cansando e procurando outras mulheres mais novas. O problema vem de trás, meu irmão. Você não lutou por permanecer na graça de Deus. Você não lutou por crescer nas virtudes cristãs, na virtude da castidade, do domínio de si mesmo. Você não respeitou a sua namorada. Você não respeitou a sua mulher.
Agora vêm as amargas consequências. Mas Deus, na sua misericórdia, te oferece hoje a possibilidade de recomeçar. Nunca é tarde para Deus. Nunca é tarde. A Deus nada é impossível. Existem alguns estudos que depois nos mostram como é muito grande a relação entre a contracepção e o divórcio. Os casais que praticam a contracepção, a probabilidade de divórcio é muito, muito alta. E pelo contrário, os casais que vivem como Deus quer, castamente, respeitando-se mutuamente, amando-se verdadeiramente, em que o seu amor é um amor fecundo, aberto à transmissão da vida. Nesses casais, a probabilidade de divórcio é quase zero. É quase zero. O amor deles é forte, porque estão permanecendo no amor de Deus. Pelo pecado, nós perdemos a graça de Deus. E nos começamos autodestruindo. E hoje, o demônio está conseguindo destruir a família, através da contracepção, através do divórcio. Lá em Portugal, a percentagem de divórcio é já, atualmente, de 75%. Em cada 4 casamentos, 3 terminam em divórcio. Ei, misericórdia, Senhor. E cada vez são mais as pessoas que se juntam, que não se casam, vivem na fornicação, no concubinato. Cada vez são mais os que se divorciam civilmente, que depois se voltam a casar uma vez e 2 vezes. Quantos filhos profundamente feridos por não se sentirem amados. Quantas crianças nascem e não têm... Minha mãe está com outro, meu pai está com outro. Vou para a casa de um, me sinto a mais. Vou para a casa do outro, me sinto a mais. Que destrutivo é você não ser amado por os seus pais, por os seus próprios pais. E isto gera para a sociedade e para tudo tantos males, né? O futuro do Brasil, estas crianças que crescem sem amor, sem família, o que vai ser delas? Daqui a uns anos vão casar e como poderão amar se nunca experimentaram o amor verdadeiro? Cresceram sem amor, sozinhas, à mercê do mundo. Que violência! O demônio sabe que se destruir a família, destrói a humanidade. Agora, nessas últimas semanas, penso que vocês ficaram sabendo também, teve lá em Roma um sínodo sobre a família. O Papa Francisco, o nosso amado Papa, percebeu que temos que ajudar a família urgentemente. O mundo, o demônio estão destruindo a família. Irmãos, temos que rezar, temos que nos reunir e pensar como podemos salvar, ajudar as nossas famílias. Então teve um sínodo dos bispos
Agora, há pouco tempo, há poucas semanas, e no ano que vem o Papa convocou um segundo sínodo sobre as famílias. Em menos de um ano, 2 sínodos sobre a família. Por quê? Porque a família está sob ataque cerrado. E o mundo dos mídias, os jornalistas, os inimigos de Deus, que estão tão bem organizados, lançaram uma feroz campanha contra a família, alimentando confusões e mentiras. Então, você ouviu nessas últimas semanas um montão de besteira. A igreja vai mudar e vai começar a dar a comunhão aos divorciados que se recasaram. Mentira, meu irmão. Não é verdade. A igreja não vai mudar. Imagine, João Batista perdeu a cabeça. Você conhece a história. João Batista, profeta de Deus, homem de Deus, cheio de zelo e de coragem, dizia ao rei Herodes: não te é lícito ter por esposa a mulher do teu irmão. E Herodíades, quando pôde, pediu a cabeça de João Batista. Está vendo? E, como acabamos de escutar, a palavra de Jesus é tão clara sobre o matrimônio. Não separe o homem o que Deus uniu. Já não são 2, é um só. Eu vou ler para você 1 ou 2 pontos do catecismo que são tão claros. Só não vê quem não quer. Então, Catecismo da Igreja Católica, esse livro abençoado que todo filho de Deus deve meditar. Número 1640. Diz o catecismo: o vínculo matrimonial estabelecido pelo próprio Deus, quem une em matrimônio é Deus, não separa o homem, o que Deus uniu. Não foi você que uniu, foi Deus. O matrimônio é obra de Deus, foi Deus que uniu. O vínculo matrimonial é estabelecido pelo próprio Deus, de maneira que o matrimônio ratificado e consumado entre os batizados não pode jamais ser dissolvido. Não pode jamais ser dissolvido. Este vínculo é resultante de um ato livre, um ato humano livre dos esposos, e da consumação do matrimônio é, a partir de então, uma realidade irrevogável e dá origem a uma aliança garantida pela fidelidade de Deus. A igreja não tem o poder para se pronunciar contra esta disposição da sabedoria divina. Ou seja, a igreja não pode contrariar a palavra de Deus. Imagine, Jesus diz: não separe o homem o que Deus uniu, e nós agora vamos propor o contrário? Não pode.
Ninguém está acima de Jesus. A igreja é serva, é ministra da palavra de Deus. Não pode deturpar nem alterar a palavra de Deus. É chamada a transmitir fielmente a todos os homens a mesma palavra de Deus. Número 1650. Hoje em dia, em muitos países, são numerosos os católicos que recorrem ao divórcio, em conformidade com as leis civis, e que contraem civilmente uma nova união. A igreja mantém, por fidelidade à palavra de Cristo, e aqui o catecismo cita Marcos: quem repudia a própria mulher e casa com outra, comete adultério em relação à primeira. E uma mulher repudia o seu marido e casa com outro, comete adultério. Marcos 10, 11 a 12. Então, a igreja, por fidelidade à palavra de Cristo, não pode reconhecer como válida uma nova união se o primeiro matrimônio for válido. Às vezes tem casos em que o matrimônio não é válido. Então tem o processo de nulidade para determinar se houve realmente matrimônio ou não. Tem muitos matrimônios que não são válidos, porque você não se casou livremente por amor. Casou porque estava grávida, não queria problemas, casou por sair de casa, por medo, por tantas coisas. Casou enganada ou enganado. Então, nesses casos, o matrimônio não existiu nunca. E continua o catecismo: se os divorciados se casam civilmente, ficam numa situação objetivamente contrária à lei de Deus. Por isso, não podem aproximar-se da comunhão eucarística enquanto persistir tal situação. O Catecismo da Igreja Católica está dizendo que ficam numa situação objetivamente contrária à lei de Deus, em adultério público, e portanto não podem receber a comunhão eucarística enquanto persistir essa situação. Padre, eu quero receber Jesus, mas há 10 anos atrás me separei e agora me juntei com outro, já temos um filho, e agora vim na Canção Nova e Deus me tocou e eu percebi que estou no pecado e quero mudar e quero sair. O que posso fazer? Então, se for possível, se você não tem filhos, se não tem obrigações, você tem que se separar dessa pessoa. Essa pessoa não é o seu marido. Você é uma mulher casada. E uma mulher casada não é uma mulher disponível. Nem pode ter um namorado. Mulher casada não pode ter namorado. Depois você vai na confissão, se confessa. Se você já não tem essa relação adúltera, se você está arrependida, saiu de casa ou mudou de casa, já pode confessar, já pode receber o corpo e o sangue de Jesus e, sobretudo, já pode entrar no céu.
Eu sei que tem muita gente que fica brava e fica ferida quando eu faço essa catequese. Mas eu vos digo, amados irmãos, que Jesus me pede para vos ajudar a chegar no céu. Essa é a minha missão. Então, se você ficou ferido, eu quero que você saiba que tudo que digo é porque eu quero ajudar você a chegar no céu. Esse é o motivo. E por último, queria também dizer, antes ainda vou dizer mais uma coisa. É verdade que tem alguns matrimônios em que, por gravíssimos motivos, a convivência entre os esposos se torna impossível, muito difícil. Por exemplo, casos de violência. A mulher bebe e bate no marido. É para variar um pouco, né? Sempre tá. A mulher bebe cachaça, chega em casa e põe no marido. Nossa. Ou casos de infidelidade, adultério. Padre, nesses casos, eu tenho que continuar em casa. Então, nesses casos muito graves, a igreja ensina que é legítimo, é lícito aos esposos viverem separados, continuam casados, mas não estão obrigados a conviverem sobre o mesmo teto. Você continua sendo a sua esposa e ele continua sendo o seu marido, mas a convivência é impossível. Deus percebe isso e então é lícito, você não peca se viver separado. Mas é por graves motivos. Não é, padre, meu marido ressona demais. Aguenta, minha irmã. Paciência. Padre, minha esposa queima todos os dias a sopa. Paciência. Isso não são graves motivos, né? Você se santifica amando a sua esposa, comendo a sua sopa que ela fez com todo o amor, né? Então, por fim, uma palavra sobre o sacramento da ordem. Tem um sacramento, o sacramento da ordem, os sacerdotes, os bispos e os diáconos, que tem 3 graus. A ordem nasceu com a Eucaristia. Fazei isto em memória de mim. Nesse momento, Jesus instituiu os apóstolos, ministros do sacramento do altar. E desde essa noite até hoje, nós temos a Santa Eucaristia, espalhada no mundo inteiro. É um grande poder. Imagine que nem Nossa Senhora pode dizer, isto é o meu corpo, e transformar o pão no corpo de Jesus. Já pensou? Nem a Virgem Maria tem o poder para, perante um pecador arrependido, dizer, eu te absolvo dos teus pecados. Vai em paz. Que grande poder deu aos homens. Que grande poder. São Francisco de Assis dizia, se eu encontrasse um anjo e um sacerdote, primeiro eu cumprimentava o sacerdote. São João Bosco dizia que não tem graça maior que Deus possa conceder a uma família que ter um filho sacerdote. E o demônio também sabe que se conseguir destruir os sacerdotes, confundir os sacerdotes,
e também as outras almas consagradas, os religiosos, missionários, que isso vai dar uma grande confusão no povo de Deus. Porque sem pastores, vêm os lobos e devoram as ovelhas. Então hoje também tem um ataque cerrado do demônio contra o sacerdócio. Contra o sacerdócio. Então, em vez de vocês ficar falando das misérias dos sacerdotes, esse padre fez isso, aquele padre fez isso, o bispo disse aquilo, meu irmão e minha irmã, eu convido você nesse dia a se tornar um intercessor pela santidade dos sacerdotes. Isso. Hoje precisamos de muitos sacerdotes santos, muitos, para resistir ao combate. Então vamos rezar, vamos consagrar as nossas famílias e os nossos sacerdotes. Você pode levantar. E o ministério pode tocar um sonzinho. Você fecha os olhos, repete comigo. Queridos Jesus e Maria, eu vos amo com todo o meu coração. E neste dia, quero solenemente consagrar-vos a minha família. Quero oferecer-vos todas as nossas vidas, todos os nossos bens, a nossa casa, o nosso trabalho, tudo aquilo que temos e somos, para que fiquem consagrados aos vossos sagrados corações, que nesta hora difícil, para a vida das famílias, para a vida da igreja, os vossos corações sejam o nosso refúgio no meio da tempestade, e o caminho seguro que nos conduz ao céu. Amém. E agora pelos sacerdotes. Amado Jesus, eu te louvo por todos os sacerdotes do mundo. Obrigado, Senhor. Porque lhes destes o poder de nos trazer o corpo de Jesus, que nos alimenta, que nos fortalece, que nos transforma, que nos cura, que nos salva. E também Jesus, porque confiastes a estes teus filhos prediletos, o poder de perdoar os pecados, em teu nome. Obrigado, Senhor. Eu te peço a graça de nunca mais murmurar contra os teus ministros. E quero, Senhor, tornar-me um intercessor pela sua fidelidade, pela sua santidade, pela sua perseverança, até o fim. Amém, Senhor. Amém, Jesus.
Eu convido você agora, você que está sofrendo no matrimônio, no casamento, se você ainda tem a sua aliança, levante a sua aliança agora para Jesus, ou o dedo onde tinha a aliança. Se você sofreu por acaso por uma separação, você não queria a separação, você casou para ser feliz, agradeça em primeiro lugar por tudo que você recebeu de Deus, apesar dos sofrimentos. Você que ainda está casado, eu vou completar 32 anos de casamento com minha doce querida Neuzinha. E eu gostaria que você agradecesse, você que conseguiu, apesar dos sofrimentos, pobreza, tribulação, doenças, fraquezas, você conseguiu perdoar. Você conseguiu manter o seu casamento com a chama acesa. Casamento sem perdão e sem joelho no chão não sobrevive. Repito, casamento sem perdão e sem joelho no chão não sobrevive. Pede agora a Jesus o dom da oração. Pede agora, diga: Jesus, dá-me o dom da oração para manter o meu casamento aceso. Jesus, eu não quero jamais me separar desta pessoa amada que se uniu a mim diante do teu altar. Dá-me a graça, Jesus, de manter-me fiel. Dá-me a graça de perdoar, de reconciliar. Eu gostaria agora que as pessoas que estão sozinhas, que contraíram talvez até uma nova união, a igreja não despreza vocês. Inclusive a igreja recomenda para virem à missa, trazerem os filhos e comungarem o pão da palavra. Na missa existem dois pães, o pão da palavra e o pão da Eucaristia. Segundo a igreja, ambos têm o mesmo valor. Por isso que os casais que têm filhos encontraram a felicidade um com o outro, não vão comungar o pão eucarístico, mas vão comungar Cristo pela palavra. São acolhidos pela igreja. Eu gostaria que essas pessoas que estão nesse sofrimento, que não tivessem vergonha de levantar a mão e pedir a cura. E pedir a cura, inclusive, às vezes que você se sentiu discriminado. A igreja não pode discriminar, mas você fez um juramento durante o ato litúrgico do matrimônio. A primeira pergunta que o sacerdote ou ministro faz, prometendo casamento um ao outro, é: por toda a vida que o fazeis? E diante do altar nós falamos sim. Então pede agora: Jesus, tem piedade de mim. Eu não quero sair da igreja se por acaso em algum momento da minha vida houve um percalço. Eu não quero deixar a minha igreja. Eu quero ensinar os meus filhos a guardarem a fé católica, a não mudarem de religião, porque em outras religiões o divórcio fazem vista grossa. Eu quero ficar na única igreja cristã que mantém a palavra do Evangelho. O que Deus uniu, o homem não separe.
Jesus, eu quero ficar na única igreja cristã que se mantém fiel ao Evangelho e ao sacramento do matrimônio. Se tiverem casais aqui agora, eu gostaria de pedir que vocês, casais, se abraçassem de frente mesmo, mesmo que a barriga atrapalhe. Se abracem de frente um para o outro. E quem estiver por perto, estenda as mãos para esses casais que estão abraçados, que estão lutando para manter o seu matrimônio, que estão lutando para se manterem casados. Estenda a sua mão. Você que está em casa, você que é filho, filha, vai lá abraçar seu pai também, sua mãe, abraça eles também. Você que é pai, mãe, abrace os filhos juntos. Não tem mais nada mais lindo que uma família. O Filho de Deus viveu uma família, teve um pai e uma mãe. Cura, Jesus, eu te peço, os casais aqui em casa, aqueles casais que sofrem porque houve no passado algum adultério, algum pecado, que foram muitas vezes feridos pelo vício, pelo alcoolismo, pela violência. Eu quero te pedir de todo o coração, Jesus, estenda a sua mão para curar agora esses casais, essas famílias. Cura esses filhos, Jesus. Quero te pedir neste momento que o Senhor venha curar especialmente os filhos, que hoje estão vendo muitas vezes os pais brigarem, até falarem em separação. Jesus, resgata o verdadeiro amor em cada um, e vem curar os casais aqui presentes e que nos acompanham pela Rede Canção Nova de comunicação. Toca-o, Jesus, para que o casamento possa ser restaurado, o amor possa voltar, a consideração, o carinho. E agora o noivo pode beijar a noiva. Isso mesmo. Essa é uma expressão linda. Isso. Os filhos beijam os pais aí. Beija. Beija. É a expressão do amor de Deus. E neste momento eu gostaria de pedir ainda, todos os filhos que ainda não casaram, que levantassem as mãos os filhos que não casaram, os jovens de todas as idades, e que desejam um santo matrimônio, que desejam uma Maria em sua vida, um José na sua vida. Diga comigo: Jesus, eu quero namorar do jeito certo. Eu quero namorar com santidade. Manda, Jesus, uma pessoa linda para completar minha vida, para se tornar um dia uma só carne comigo. Jesus, eu quero um santo casamento. Glória a ti, Jesus, porque eu sei que o Senhor vai me dar esse presente, Senhor. Glória a Deus. E agora, glória a Deus, eu sinto que nesse momento uma outra graça a Deus está tocando aqui, entre essas famílias lindas. Deus está suscitando pessoas ao sacerdócio. Aqui agora, eu gostaria de pedir que viessem aqui para o meio, para frente, não só os que já são seminaristas, mas que viessem adiante aqueles que querem entrar num seminário, querem se tornar sacerdotes, que querem fazer suas famílias felizes, que querem dar o sim para Deus. Venham para frente. Você não tem medo de dar o sim para Deus. Você não tem medo de dar sua juventude para Deus e não para o mundo. Para Deus e não para o mundo. Não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo de ser de Deus. Não tenha medo.
Jesus, eu te peço. Eu já vou completar 58 anos de idade. Comecei a pregar com 5, a viajar como missionário com 22. Eu dei minha juventude para Jesus. Não tenha medo de dar sua juventude para Deus. Não tenha, padre. Vem cá. Agora não sou eu quem vai rezar por vocês. É o sacerdote que é exorcista em Portugal. Vocês vão receber agora uma unção de Deus, uma oração. Vocês vão procurar, vocês que ainda não são seminaristas. Quem é seminarista dentro de vocês, levanta a mão. Os outros, a maioria, foram chamados agora. Ou sentiram o apelo. E tem mais vindo ainda. Tem jovens, inclusive, que estavam em dúvida. Jesus me dá um nome de um rapaz chamado Alfredo. Não sei por que Deus me falou, mas esse nome está no meu coração. E ele precisa dar o sim para Deus. Se ele estiver aqui e quiser levantar a mão, eu peço a ele que levante a mão, porque eu sinto que é um chamado muito específico para um ministério muito frutuoso na Igreja Católica. Se ele estiver aqui, levante a mão e venha para frente louvar a Deus, porque é o chamado que Deus fez à sua vida. Se você estiver aqui, pode levantar a mão e dar o seu sim mesmo. Não resta dúvida que Deus chamou até nominalmente você, e nós iremos interceder por eles. Vocês, depois desse encontro, irão procurar sua diocese, ou até a Canção Nova, quem sabe, sendo um sacerdote da Canção Nova. Vocês vão procurar para fazer um caminho vocacional, e vocês vão lutar. O inimigo vai tentar tirar vocês do caminho, vai fazer de tudo para vocês desistirem da fé, mas Jesus vai estar com vocês o tempo todo, e vocês não vão desistir, em nome de Jesus. Amém. Meu Pai do céu, estenda a mão também, irmão e irmã. Eu te peço por esses teus queridos filhos, que com tanto amor tu chamastes hoje. Derrama agora uma porção dobrada do teu Espírito Santo. Sim, Senhor. Que os encha dos pés à cabeça, que os renove, que os transforme, que os encha de zelo pela salvação das almas, de zelo pelo anúncio profético da palavra, da tua palavra, que é a verdade. Que os encha do teu amor misericordioso, do qual o mundo está sedento. Que eles transbordem deste amor misericordioso. Que os enchas de coragem para resistir a todas as tentações, ciladas, dúvidas. Dá-lhes a graça de Senhor de perseverarem fielmente no seu sim até o fim, no meio de tribulações e aflições e das tuas consolações, dos teus carinhos, do amor dos irmãos. Dá-lhes um coração muito humano, um coração de carne, manso e humilde como o coração do teu Filho Jesus. E que depois de uma vida santa, possam alcançar a vida eterna, juntamente com todos aqueles que tu lhes confiastes. Que nenhum deles se perca. Em teu nome os abençoo com a tua poderosa bênção, aquela bênção que venceu todo o mal e que é sinal de toda a graça, de todo o amor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Aplauda o que eles Senhor. Sejam abraçados. Abracem vocês, abracem eles. Abracem. Ele me ama e te quer feliz. Glória a Deus. e me
Ele quer você numa vida feliz. Deus está abençoando famílias aqui, em casa, pessoas estão dando sim. Deus está chamando. Obrigado, Senhor, por essa igreja, por essas vocações. Obrigado, Senhor, pelas famílias restauradas. Obrigado, Senhor.